Desde cedo, ela nos ensina a seguir um caminho, a andar como os outros, a acreditar sem perguntar. Ela quer nos moldar. A religião dita regras, exige desempenho, nos prende pela culpa a fim de nos controlar. Mas algo de valor inestimável, que brilha intensamente, nos atrai. Uma graça que não exige, oferece, que não se impõe, convida. O Evangelho não quer nos controlar, quer nos transformar, não pelo medo, mas pelo conhecimento da graça. Ele nos convida a um caminho desafiador que rompe com o controle da religião e segue na contramão. É nessa jornada que algo extraordinário acontece. Cristo começa a ser formado em nós. Hoje, e nós vamos seguindo, vivendo grandes emoções, como diria alguém aí das antigas, né? Grandes emoções, vivendo grandes emoções. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, quero ler com vocês o versículo 19 e 20, para pensarmos na manhã de hoje, esse texto que nos ajuda então a nos prepararmos para celebrarmos da ceia do Senhor. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. O texto bíblico assim nos diz: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós estamos aí no reta final, temos mais 2 mensagens apenas para... tirando o domingo de hoje, para terminarmos a série na contramão da religião. E hoje, celebrando da ceia do Senhor, eu pensei em nós a relembrarmos alguns pontos, algumas afirmações que a ceia do Senhor faz e que nós, ao celebrarmos da ceia do Senhor, estamos reafirmando na manhã de hoje. O apóstolo Paulo, ele bateu em todos os capítulos, né, deste livro, esta ideia de que a justificação é pela fé. Nós não precisamos de esforço humano para conquistar o amor de Deus. Nós não precisamos do esforço humano para desfrutar da graça de Deus. É Ele quem toma a iniciativa. Foi Ele quem decidiu me amar. Foi Ele que tomou a iniciativa da cruz. Não há nada que eu possa fazer para que eu conquiste o coração de Jesus. Também não há nada que eu possa fazer que eu perca, né, o amor ou o coração de Jesus. Isso é graça, é favor imerecido. É mais do que isso, como nós aprendemos no capítulo 3 deste mesmo livro, quando nós falamos sobre graça e paz. É a capacitação que o Espírito nos dá para vivermos a vida cristã. É a capacitação do Espírito para que eu tenha condição de ler um texto bíblico e entender, para que eu tenha motivações para ajoelhar-me diante dele e orar, para que eu esteja num santuário como esse, de mãos erguidas para adorá-lo. Enfim, é a graça, é esta capacitação do Espírito nos impulsionando, nos empurrando até Ele. Mas o texto bíblico também deixou muito claro esse sentimento que ceia do Senhor, mesa posta, é lugar para filhos, não para escravos. Ele também falou sobre isso. Nós fomos emancipados por causa da graça. Nós não dependemos mais de tutores para governar a nossa vida ou para administrar os nossos recursos, como foi o capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fez esta relação, né, daquele que é rico, daquele que herdou uma herança, mas não tem idade suficiente para administrar esta herança e que precisa de um tutor. Então ele não é nada diferente de um escravo. A ceia do Senhor não é lugar para escravos. A ceia do Senhor é lugar para aqueles que já foram libertos pelo sangue de Jesus. Para aqueles que são filhos livres, conscientes, maduros, que amam a Jesus e sabem por que estamos reunidos nesse santuário. O texto bíblico também fala então, de Gálatas, que a ceia do Senhor é esta lembrança onde nós estamos afirmando na manhã de hoje 3 coisas de maneira bem prática com vocês. 3 coisas. A primeira coisa que nós estamos afirmando é a morte do nosso ego.
Olha comigo o texto 19. Já estou crucificado com Cristo. A cruz não é o lugar de fim. A cruz é o início de processo. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, não foi o fim, nós já cantamos isso aqui. A cruz não é o fim, mas é o início de um processo. O início de processo de transformação de dentro para fora. O início de processo de viver uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o início de uma transformação para que eu possa ter a consciência e o sentimento de que eu sou discípulo de Jesus e agora o meu papel é reproduzir discípulos sobre a face da terra. Então, a cruz não é o fim da vida, é o início de um processo. A cruz não é o fim da vida, mas é o fim do ego, é a morte do ego. Quando você está aqui celebrando da ceia do Senhor, você está afirmando: eu fui crucificado com Cristo. E o que isso significa? Eu agora estou unido a Cristo, unido ao seu sofrimento, unido à sua dor, mas acima de tudo, unido ao propósito da crucificação ou do sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, estar crucificado com Cristo significa que a sua vida pregressa foi apagada. Glória a Deus, igreja. Sua vida pregressa foi apagada. Estar crucificado com Cristo é a lembrança de que os meus pecados, os meus delitos, as minhas mazelas, elas foram apagadas. O texto bíblico chega a dizer que Deus é aquele que joga no fundo dos oceanos o nosso pecado. Ele não se lembra, Ele não se recorda, Ele não fica remoendo e nem nos acusando, nem nos culpando e nem nos lembrando das mazelas que nós fizemos, dos pecados que cometemos, dos crimes que cometemos. Estar crucificado com Cristo é ter a certeza que se puxarem a sua capivara, não vai ter nenhum delito. Se puxarem a sua ficha criminal, não vai ter nada escrito nela, ela está limpa. Você foi liberto de todo o crime que um dia você cometeu, de todo o pecado que um dia você cometeu. Aqueles que foram cometidos no passado, aqueles que estão sendo cometidos hoje e aqueles que serão cometidos amanhã. Estar crucificado com Cristo, então, é esse sentimento de que agora eu não tenho mais atração por aquilo que eu tinha antes. Estar crucificado com Cristo é ter a certeza de que eu não consigo mais me agradar com aquilo que Deus não se agrada. Eu não consigo mais ter prazer naquilo que Deus não tem prazer. Eu não consigo mais ter alegria naquilo que Deus não tem alegria. Mas também significa que eu não tenho mais contentamento naquilo que Deus reprova. Eu não tenho alegria. Eu tenho alegria com aquilo que Deus aprova e eu não tenho alegria com aquilo que Deus reprova. Eu apoio aquilo que Deus apoia, eu reprovo aquilo que Deus reprova. Isso é estar crucificado com Cristo. E andar nesse tempo, ter esse sentimento, reafirmar isso na ceia do Senhor, é resgatar as nossas convicções de maneira bem plena, que quando nós olhamos para a sociedade e ouvimos tantas coisas, recebemos tantas coisas, tanto da cultura, nós temos que ter clareza o que eu vou apoiar e o que eu vou reprovar. E o que eu vou apoiar é aquilo que Deus apoia. E o que eu vou reprovar é aquilo que Deus reprova. O que eu vou me alegrar? Eu vou me alegrar com aquilo que Deus se alegra. O que eu vou me entristecer? Eu vou me entristecer com aquilo que Deus se entristece. Estar crucificado com Cristo é chorar por aquilo que Deus tem chorado. Estar crucificado com Cristo é ficar indignado por aquilo que Deus fica indignado. Estar crucificado com Cristo é sofrer com Deus por aquilo que Ele sofre. E aí eu preciso fazer um autoexame na manhã de hoje e perguntar: eu sou só um simpatizante de Jesus ou eu já estou crucificado com Cristo? Estar crucificado com Cristo é ser livre de culpa, é ser livre de vergonha. Se a sua capivara está limpa, por que você fica se acusando? Por que você fica se condenando? Por que você fica se martirizando? É se livrar de todo e qualquer tipo de culpa. Essa culpa que nós podemos dizer jurídica, mas também esta culpa emocional. Esta culpa que nos corrói, esta culpa que rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz, rouba a nossa perspectiva de esperança. Estar crucificado com Cristo é ser liberto da culpa, é ser liberto da vergonha. Sim, continuamos sendo pecadores. Sim, continuamos precisando da cruz e correr para a cruz. Por isso, na manhã de hoje, você precisa entender que tudo que você não crucifica, te domina.
Quando você olha para a sua vida agora, quando você olha para a sua vida hoje, nesse momento, o que tem te dominado? O que tem te escravizado? O que tem, feito com que você se distancie de Deus? Leve até a cruz. Você já está crucificado com Cristo. Leve até a cruz, porque tudo que te domina é resultado de você ainda não ter levado a cruz. Porque quando nós levamos a cruz, Cristo redime. Essa é a diferença. Tudo o que não está na cruz nos domina. Tudo o que é levado à cruz, Cristo transforma, Cristo redime. Porque não é o fim, é o início do processo. Porque não é a morte do corpo, é a morte do ego. Quando eu penso nisso, eu me lembro de uma época em que a igreja evangelizava com as 4 leis espirituais. Você é do tempo das 4 leis espirituais, você já pegou um na mão? Levanta a mão. Quem já pegou, manuseou 4 leis espirituais? Vocês se lembram? 4 leis espirituais. E lá nas 4 leis espirituais tinha um trono. E era o momento então onde nós falávamos a respeito de que o eu precisa sair desse trono e Jesus precisa ser entronizado. Quando eu penso a respeito disso, logo me vem à mente a conclusão que o apóstolo Paulo faz em relação ao estar crucificado com Cristo. Qual é a consequência de estarmos crucificados com Cristo? Versículo 20, portanto. O que é o portanto? Se eu estou crucificado com Cristo, não tem outra maneira de ser. Portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, eu venci o medo, eu venci a vergonha, eu venci a culpa, eu corro para fazer o que agrada a Deus, fujo de fazer aquilo que desagrada a Deus, temor como princípio de sabedoria, eu luto por aquilo que Deus lutaria, eu brigo por aquilo que Deus brigaria, eu choro por aquilo que Deus, porque agora já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você celebra da ceia do Senhor, a segunda afirmação que você está fazendo, depois de você afirmar a morte do ego, agora você vai afirmar que Cristo está reinando em você. É Cristo quem reina, é Cristo quem está no trono, é Cristo quem está assentado. O seu ego já não governa, o seu ego já não reina, o seu ego já não governa sobre a sua vida, já não diz o que você tem que fazer, como você tem que reagir, como você tem que sentir, como você tem que falar. E quando nós pensamos então, quando Cristo vive em mim, nessa morte do ego e Ele reinando, a primeira coisa que a gente percebe, que quando Cristo reina, Ele começa a reinar pelos nossos relacionamentos. As minhas emoções feridas e magoadas, muitas vezes ela quer retaliação. Mas Cristo, como nós aprendemos domingo passado à noite com o pastor Ricardo, quer reconciliação. Como andam os seus relacionamentos? Eles são regidos por Cristo ou são regidos por você? É o ego que está regendo os seus relacionamentos ou é você que está regendo, ou é Cristo que está regendo os seus relacionamentos? Quando não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, então os meus relacionamentos passam a ser vividos com misericórdia, com bondade, com amor, com perdão, com reconciliação. Como nós aprendemos o ministério da reconciliação, tão bem colocado, tão bem explicado. É a mesa da reconciliação. Cristo me perdoa para sentar à mesa com Ele, não para nunca mais me ver nem pintado de ouro pela frente. Porque às vezes é assim que a gente procede, não é, igreja? Eu te perdoo, mas eu não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente. Que perdão é esse? É o seu ego regendo a sua vida? Ou é Cristo reinando? Ou não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você? Claro que nós precisamos tomar as nossas precauções, mas a mesa está sempre convidando pessoas a se assentar a ela. Sempre. Quando a gente pensa então em Cristo vivendo em nós, é Cristo regendo as nossas decisões. As decisões que você tomou essa semana. Quantas vezes você foi na presença de Deus consultá-lo para saber se era esse mesmo caminho? Muitas vezes nós fazemos de Deus apenas um lugar de validação para aquilo que nós queremos viver.
Quantas vezes no aconselhamento pastoral as pessoas querem só a validação do pastor, mas não o confronto do pastor. Muitas vezes no atendimento pastoral as pessoas querem que apenas o pastor concorde e diz, vai que vai dar certo. E muitas vezes é assim que nós estamos lidando com Deus. Nós estamos querendo convidar Deus a arrumar a nossa bagunça, a fazer parte da nossa bagunça e a validar a nossa bagunça, mas nós muitas vezes não estamos pedindo a Deus essa direção. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Eu estou pronto para abrir mão do que for necessário para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Quando nós estamos crucificados, e então o nosso ego já morreu, e agora Cristo está reinando em nós, Cristo reinando em nós, então, esta vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo em mim, as minhas decisões passam o crivo do eterno. O crivo do eterno que está manifestado no texto bíblico, o crivo do eterno que está manifestado numa oração sincera, o crivo do eterno que está manifestado pela voz que ecoa aqui dentro do Espírito Santo, nos alertando, nos dizendo o que fazer, o crivo do eterno que passa muitas vezes pelo aconselhamento de discípulos com discípulos, numa voz, numa palavra, numa oração, num abraço, num sorriso. O crivo do eterno está aí permeando as nossas vidas. Eu tenho que estar sintonizado com o crivo do eterno para que eu possa então tomar as minhas decisões. Isso é estar crucificado. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, Ele redefine os meus propósitos. Ele redefine os meus propósitos. Qual é o seu propósito de vida? Ser bem-sucedido do lado de cada eternidade? Ou olhar para o Sermão do Monte e se recordar, de onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Você tem juntado tesouros para a eternidade, ou você tem juntado tesouros para o lado de cada eternidade, para esse tempo que estamos vivendo? Onde o ladrão vem, rouba, onde a ferrugem corrói, onde, assim como os lírios do campo florescem hoje e amanhã morrem. Quais são os seus propósitos? Quando nós estamos vivendo com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós estamos afirmando isso na ceia, que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós estamos redefinindo os nossos propósitos. Na manhã de hoje, talvez a grande consciência que eu preciso ter é que a ceia não é o lugar de celebrar o que eu faço por Cristo, o que eu conquisto com as forças dos meus braços, o que eu conquisto com a minha inteligência. Mas é o lugar de celebrar o que Cristo tem feito por mim, o que Cristo tem feito na minha vida e na minha história. É o lugar de celebrarmos o que Cristo tem feito, porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, também Ele governa, Ele rege, Ele é Senhor, não apenas dos meus relacionamentos, não apenas das minhas decisões, não apenas dos meus propósitos, mas também dos meus sentimentos. Há 2 semanas eu tenho lidado de maneira aí como se fosse uma montanha russa com os meus sentimentos. E quando eu estava orando por isso, eu estava me preparando para essa manhã e pensando nas minhas emoções nessas 2 últimas semanas. Uma das orações que eu fiz foi exatamente essa. Pai, se as minhas emoções ainda não foram crucificadas com Cristo, eu crucifico elas agora. Porque eu não quero andar entre euforia e depressão, entre alegria e tristeza, entre coração cheio de esperança e total desesperança. Não, crucifico isso, Pai. Porque eu não quero mais viver orientado pelas minhas emoções. Se eu tenho vontade, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Eu não quero viver mais por isso. Eu quero viver por aquilo que o Senhor orienta. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Tendo vontade ou não tendo vontade. Querendo ou não querendo. Gostando ou não gostando. Sabendo ou não sabendo, entendendo ou não entendendo. E quantas vezes nossas emoções,
ainda estão sendo guiadas pelo ego. Talvez por isso ainda estejamos, muitos de nós, e eu me incluo nisso, ainda lidando com mágoas, com ressentimentos, ainda lidando com ira, com raiva, ainda lidando com o desejo de vingança, ainda lidando com o desejo de egoísmo, com o desejo de autoritarismo, com o desejo de individualismo, de egoísmo, porque é o ego liderando as nossas emoções. Nós não conseguimos tirar este ego do trono das emoções e colocar Jesus. E quando nós estamos diante da ceia do Senhor, a afirmação que nós estamos fazendo é: Cristo reina em mim. Reina em mim. Porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então reina em mim. Por isso eu quero convidar você na manhã de hoje a celebrar o que Cristo fez por você e não o que você tem feito. Porque eu tenho entendido que até mesmo o que eu tenho feito é fruto da capacitação do Cristo que tem me ajudado a fazer o que eu faço. E o texto termina assim, para nós celebrarmos dessa ceia com alegria. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós estamos afirmando e reafirmando, neste momento de celebração da ceia do Senhor, que por causa de Cristo a minha fé nasceu. É o nascimento da fé que a gente reafirma. É o nascimento da fé que a gente celebra. É o nascimento da fé que a gente festeja nesse momento. O texto bíblico diz: pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pela fé eu escolho confiar em meio ao medo. Pela fé eu escolho servir com alegria, sem esperança de recompensa, sem esperar recompensa. Pela fé eu recebo tudo que eu tenho recebido com gratidão, sem a necessidade de exigência, porque eu sou filho, não órfão. Pela fé eu vivo de uma maneira em que eu me permito ver o amor de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus se manifestando na minha vida e não, fazendo com que as minhas forças sejam o meu impulso. Pela fé eu entendo que a celebração da ceia é a causa, não a consequência. Pela fé eu entendo que a ceia me viver crucificado. Eu escolho. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na manhã de hoje são essas 3 afirmações que estamos fazendo. Na manhã de hoje nós estamos afirmando que está crucificado. A cruz é o início. Na manhã de hoje, estamos reafirmando que Cristo reina sobre a minha vida. Reina nos meus relacionamentos. Eu não me relaciono da maneira como o mundo ensina a nos relacionarmos. E o mundo muitas vezes nos ensina a nos relacionarmos com pessoas simplesmente por conta do interesse. O que elas podem me dar? Qual é a vantagem que eu levo nisso? O que elas agregam a mim? E Cristo vem me lembrando que coisas sim são feitas para usar. Pessoas sim são feitas para amar. E quando é o ego que está regendo as nossas vidas, muitas vezes eu amo coisas e uso pessoas. Inverta esse papel. Coisas foram feitas para serem usadas, descartadas, trocadas. Pessoas foram feitas para ser amadas. Não faça o inverso.
Não inverta este valor, não inverta esta prioridade. Se o seu ego te governa, talvez você esteja invertendo isso. Sim, Deus nos capacitou com inteligência, com habilidade, com sensibilidade. Ele nos fez seres pensantes e Ele nos habilita às decisões. Por isso Ele vai dizer, logo no comecinho da criação em Gênesis, que nós deveríamos ter domínio sobre todas as coisas. E até mesmo sobre a maneira como nós decidimos. E agora nós decidimos que só vamos decidir depois de consultar o Eterno quanto àquela decisão. Decida decidir, só decidir, quando o Eterno for consultado. Viva os propósitos eternos que Deus tem para a sua vida. Coloque dentro do seu lar, coloque dentro da criação dos seus filhos, coloque dentro do relacionamento que você tem, os valores eternos. Os propósitos mudam. E os nossos sentimentos são curados quando estamos nele. É por isso que eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé porque eu não tenho mais domínio. Eu não tenho mais controle. Eu não consigo reter tudo, eu não consigo segurar tudo. Eu não consigo visualizar tudo, planejar tudo. E fazer com que tudo que eu planejei aconteça. É por isso que eu vivo pela fé. Vivo pela fé porque Cristo me alcançou. Vivo pela fé porque Ele me amou. Vivo pela fé porque partiu dele me chamar para um relacionamento pessoal. Um relacionamento intransferível. Um relacionamento único. É por isso que eu vivo pela fé. Na manhã de hoje eu quero convidar você a participar comigo desta ceia. E a celebrar esta ceia comigo. Mas se recordando que você está fazendo 3 afirmações junto com essa ceia na manhã de hoje. 3. Não se esqueça. Você está crucificado com Cristo. Já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive. E você tem vivido pela fé. Essa fé que leva sim a pensar. Quem crê também pensa. Essa fé racional que existe sim. Eu sei porque eu creio. Eu sei porque eu confio em Jesus. Ele me dá motivos experimentais e racionais para continuar descansando nele e confiando nele. E eu quero convidar você na manhã de hoje a reassumir o seu compromisso com Jesus.